Oi, gente, bem-vindos a mais um vídeo por aqui. Hoje eu queria falar um pouquinho da nossa queridinha e maravilhosa Bíblia. Não vou levantar uma aula aqui expositiva sobre o assunto, mas o fato é que muitas vezes as pessoas de fora e até os inimigos da nossa fé acreditam muito mais na importância e no poder que esse instrumento tem do que nós mesmos. Se não fosse assim, não teria tanta perseguição contra esse livro e até a proibição dele em alguns lugares, em tempo, história, enfim. Você acredita que nesse exato momento que você está assistindo esse vídeo, tem pessoas que estão lendo a Bíblia muito mais do que você e eu, só que com o intuito de encontrar mentiras nela, invalidar ela e principalmente invalidar o nosso Deus. Então, o que eu vejo hoje é um movimento de pessoas que não são da nossa religião, pessoas que não têm a nossa fé, debruçadas sobre a palavra, mas para ir contra ela. E nós, que éramos para estar nos enchendo da palavra, por muitos motivos, acabamos deixando ela empoeirada na cabeceira da cama. A maioria de nós cristãos vemos esse livro como algo difícil, algo denso, e que a gente lê um versículo no culto a cada domingo. Quantos de nós nunca lemos ela toda? Eu tô pelejando para eu conseguir terminar a minha primeira vez lendo ela, e quero ler muitas outras, mas eu fico olhando quanto tempo eu perdi não olhando para isso aqui, não olhando para essa preciosidade que não é só um livro, é uma riqueza. Isso aqui é o próprio Deus, ele é a palavra, ele é a palavra viva. E uma coisa que eu vejo muitas pessoas falarem é que a vida não veio com manual de instrução e por isso é tão difícil. E, gente, tá tudo aqui. A resposta para todas as suas perguntas, todos os seus questionamentos, todos os direcionamentos que você pede a Deus, tá tudo aqui dentro. Só que a gente fica, como eu já falei em outros vídeos, pedindo um sinal miraculoso. Enquanto a gente não abre a Bíblia, se a gente se debruçar sobre a Bíblia, é muito mais fácil, muito mais rápido da gente entender o Senhor. Aqui eu já falei um pouco sobre as formas, né, de ouvir a Deus, mas uma que eu falei, né, que eu uso muito e que ele fala comigo todos os dias é através da palavra. Então, o que adianta eu sentar, orar ele, pedir para que ele me responda sobre algo e não leio a Bíblia, não entendo sobre aquilo. E não só por isso, a Bíblia ela não é importante só pra gente ler e aprender pra gente ter uma resposta, pra gente ter uma confirmação do que ele tá falando com a gente. Não, é muito mais que isso. Na Bíblia fala que a gente precisa saber a palavra para conseguir argumentar com essas pessoas que estão contra a nossa fé, para que quando nós viemos ser confrontados contra a nossa fé, as pessoas venham julgar aquilo que está escrito na Bíblia, nós tenhamos tanta leitura da Bíblia que nós saibamos argumentar, não em espírito de contenda, mas em justificação da palavra. Se nós que somos cristãos não sabemos argumentar sobre a Bíblia, sobre a palavra e sobre Deus, quem vai defender a nossa fé? Quem vai defender a nossa posição e a importância da Bíblia? Quem vai defender que a Bíblia não pode ser proibida, que a nossa fé não pode ser proibida, os nossos cultos não podem ser proibidos, sendo que você nem sabe o que está escrito na Bíblia? Você não foi feita só para viver a sua vida, você não foi feita só para Deus cumprir os propósitos que Ele tem na sua vida, de forma pessoal. Você é uma peça no reino, você é importante. Ele espera que você se arme disso daqui, para que você seja um guerreiro fiel, para que você seja pautado na palavra, para que as suas ações venham a ser pautadas na palavra, para que você venha a ser cheio e que você possa encher outras pessoas. E quando você for questionado na sua fé, você saiba falar, você saiba se expressar e você saiba convencer e trazer essas pessoas para o nosso lado, porque o Senhor também as ama, o Senhor também quer as adotar como filhos. Então pensa bem se você está fazendo um bom uso disso aqui. Isso veio como um tapa para mim recentemente. Eu já venho estudando a Bíblia mais, eu tenho buscado mais, mas porque o próprio Deus, em um propósito específico da minha vida, disse que eu precisava estudar mais a Bíblia. Então eu estou aprendendo mais e eu tenho me chegado mais a Ele e ouvido cada vez mais Ele. Isso tem sido maravilhoso. Mas a Camila Barros, em uma pregação que ela fez, ela nos alertou sobre isso, sobre como nós temos negligenciado a Bíblia, como nós temos deixado ela de lado, como nós não temos aprendido sobre ela e como a gente não leva nem ela mais para a igreja. Como isso tem sido grande. A gente não leva mais a Bíblia para a igreja, a gente chega lá e vai ler no data show. A gente não sabe mais abrir a Bíblia. A gente não sabe manusear a nossa espada. Se eu te pedir aí para abrir Ezequiel, você sabe? Se eu te pedir para abrir Abacuque, você sabe? Então, muitas vezes nós não sabemos nem manusear a nossa Bíblia. E eu me incluo nessa também. Sabe como que eu sei manusear a minha Bíblia? Eu sou evangélica de berço, então eu aprendi a musiquinha. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, Coríntios. Então, quando, por exemplo, na igreja, né, falado a palavra eu quero abrir, eu tenho que cantar a musiquinha na minha mente para eu me localizar na Bíblia e abrir.
Então, muitas vezes eu escuto só assim, Abacuque. Aí eu começo a cantar a musiquinha e eu nem ouvi o capítulo e o versículo. E aí o meu esposo que tem que me falar depois pra eu continuar a referência. Porque eu estou com a musiquinha na cabeça. Olha que crente fajuta, meu Deus, que pra saber manusear e abrir a sua Bíblia, precisa de uma musiquinha que aprendeu na infância. Não negligencio a música porque ela me ajuda muito até hoje. Mas eu percebo que quanto mais eu leio ela, quanto mais eu busco nela, mais eu tenho aprendido. E tem lugares que eu não preciso mais da musiquinha pra abrir. Mas, gente, é sério, a gente precisa aprender a manusear, a gente precisa largar a Bíblia do celular. Claro, ela é importante e ela nos facilita em muitas coisas, porque a gente consegue ler a Bíblia onde a gente vai, a gente consegue ler ela no ônibus, no horário de almoço, em qualquer pausa que você tem, você usa a Bíblia do celular. Mas em outros momentos, quando você for fazer os seus estudos, quando você for para a igreja, comece a levar a sua Bíblia. Quando você for estudar em casa, comece a usar a sua Bíblia e leia ela de fato, estude ela de fato e leve a sua Bíblia para a igreja, porque assim como Camila falou, é um protesto silencioso contra aqueles que querem tirar as nossas armas, que são as nossas Bíblias, mas é um protesto que precisa ser feito, porque a gente não vê mais cristãos indo para a igreja levando a Bíblia. A gente vê os cristãos indo para a igreja com as mãos abanando. E hoje eu vim te chamar a voltar a levar a sua Bíblia para a igreja, a tentar manusear ela, e mesmo que você passe um pouco de vergonha, não conseguindo abrir rapidinho, mas que você leve ela e aprenda a manusear ela. Use a sua espada. Você não sabe o privilégio que é a gente ter isso aqui. Tem lugares que as pessoas não podem ter essa preciosidade. Tem lugares que elas são proibidas, os cultos são proibidos. Então, se a gente for parar para pensar no privilégio que a gente tem de poder ler a Bíblia, de poder ter a Bíblia, de circular com a Bíblia por aí, de cultuar. E quantas vezes a gente fala, eu tô com preguiça, eu não vou no culto. Eu fui no domingo de manhã, Deus não vai se importar, né, se eu não for no domingo à noite. Quantas vezes nós temos negligenciado a presença de Deus nos cultos, a presença de Deus através da palavra, porque nós achamos que é mais um dia, é mais uma vez. E tem pessoas que não têm nem esse privilégio de poder cultuar ao Senhor. Então eu queria deixar aqui um alerta para você. Busque a Bíblia, leia a Bíblia, não só para você, mas para o reino, para você lutar com as armas do reino, onde quer que você vá. Valorize os seus cultos, valorize as pessoas que estão à sua volta e, de fato, busque o Senhor dentro da palavra. Leia, leia muito. Se você tem dificuldade, começa a aprender a ler a Bíblia de forma prática. Eu tenho um vídeo aqui sobre leitura simultânea que é o que eu uso e que me ajuda muito. É o método mais fácil que eu acho, né, de leitura. Comece pelo Novo Testamento, mas saia do lugar. Se o seu coração queima por Jesus, se você tem buscado mais dele, não adianta você orar, jejuar, louvar, se você não lê a palavra. Aqui está a resposta de tudo. Deus fala com a gente e nos usa para falar com outras pessoas a partir do que nós nos alimentamos, a partir do que já está dentro de nós. Então se encha da palavra, para que ele consiga falar com você através da palavra, para que quando você pedir uma resposta, ele te lembre de um versículo, de uma passagem da Bíblia, e para que ele consiga, quando ele quiser falar com alguém através da sua boca, através da sua vida, ele consiga te lembrar, te encher daquilo que você já tem se enchido. É esse o vídeo de hoje. Não foi um vídeo tão relax, mas eu queria te alertar assim como eu fui alertada. Eu queria te instigar, assim como eu estou instigada, a ler muito mais. Eu já estava lendo a Bíblia, mas agora eu quero ler muito mais. Eu quero defender o reino, eu quero saber ser pautada no que o nosso Deus tem para nós e me posicionar como cristã, me posicionar como filha amada do meu Pai. Compartilha esse vídeo para aquela pessoa que não leva mais a Bíblia para a igreja, manda para ela e combina com ela de vocês levarem agora a sua Bíblia para a igreja e leiam ela juntos, façam grupos de estudo, façam grupos nas células de vocês. Qualquer oportunidade que você tiver de ler a Bíblia, leia, se alimente da palavra para você e para o reino de Deus. É isso, curte o vídeo para ele sempre ir para mais pessoas. Me acompanha no Instagram, que é Arene Prati. Comenta aqui embaixo o que você acha sobre isso e também se inscreve para continuar acompanhando os vídeos por aqui, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus!